Olá e sejam bem-vindos ao IMGA Podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre o Programa de Autorização de Residência para Investimentos, mais conhecida como o ARI, ou Golden Visa, ou Vistos Gold. E o convidado de hoje é o Jorge Neves, diretor comercial da IMGA, que nos vai falar melhor sobre este programa, as suas modalidades de investimento, oportunidades que os fundos da IMGA podem oferecer e os objetivos principais. Olá Jorge, obrigado por teres vindo. Olá Sasha, muito obrigado pelo convite. Jorge, e para começar, ouve-se tanto falar sobre o Golden Visa, mas eu gostaria que começasses a abordar de forma geral em que consiste este programa, quais são os objetivos principais e o que envolve este processo. O programa ARI é um programa de investimento para a obtenção de uma autorização de residência em Portugal. Foi um programa criado para atrair investimento estrangeiro para Portugal em 2012. O ARI oferece aos investidores a possibilidade de obterem, como disse, uma autorização de residência em Portugal e que lhes permite viajar livremente pelo espaço Schengen. Neste momento existem 5 modalidades de investimento para a obtenção do ARI, e que são uma transferência de capital para a criação de pelo menos 10 postos de trabalho permanentes, uma transferência de capital no montante mínimo de 500 mil euros para o investimento em fundos de investimento de direito português que investam pelo menos 60% do seu capital em empresas portuguesas. Existe também a transferência de 500 mil euros para o investimento em atividades de pesquisa científica desenvolvidas por instituições portuguesas, a transferência de capital de 250 mil euros para investimento ou apoio à produção artística ou recuperação de património cultural. Existe ainda, por último, uma transferência no mínimo de 500 mil euros para a constituição de uma empresa que crie pelo menos 5 postos de trabalho. Certo. É isto, basicamente, o programa aí hoje em dia. Certo. E para aqueles que estão a considerar investimento em Portugal, presumo que também devem existir alguns critérios e requisitos obrigatórios a serem cumpridos neste programa. Consegues destacar alguns pontos mais relevantes que consideras que os investidores precisam de ter em conta durante e antes do processo? Sim, uma coisa que os investidores têm que ter em mente em relação ao programa ARI, são vários fatores. Um é os requisitos de permanência em território nacional, que são curtos, este não é um visto de residência, mas que tem, a beleza de a pessoa não precisar de residir efetivamente muito tempo em Portugal, será um plano B para a maior parte dos investidores. Os requisitos de permanência são 7 dias no primeiro ano e 14 dias não consecutivos por cada 2 anos dos restantes biénios, que são 2, porque o programa tem 5 anos. Uma coisa que o investidor avisado deve estar preparado para fazer e é aconselhável que faça é obter consultoria legal ou de realocação especializada na área da imigração para a condução do processo junto à Autoridade de Imigração, que hoje em dia é a AIMA. Falando na escolha de investimentos, vamos cingir aos fundos, que é o que nós fazemos. Deve escolher criteriosamente o fundo de investimento, a entidade que o gere, tendo em conta a credibilidade e idoneidade da mesma. E deve, sobretudo, nesta escolha, evitar investimentos em entidades criadas oportunisticamente e especificamente para o mercado do Golden Visa. Os investimentos são investimentos, devem ser dirigidos a qualquer tipo de investidor. Não há investimentos específicos para Golden Visa. Não existem fundos Golden Visa. Existem fundos ou produtos de investimento que também são elegíveis para Golden Visa e para qualquer investidor. Um bom fundo de investimento atrairá qualquer tipo de investidor, seja o Golden Visa ou não. É muito importante, Jorge, teres mencionado os fundos elegíveis para o Golden Visa e mais à frente vamos voltar a este tema, mas entretanto eu gostava de falar um bocadinho mais sobre os benefícios do Golden Visa. Um dos mais que tu já tinhas mencionado e, como diz o próprio nome, é a autorização da residência em Portugal, mas existem alguns outros benefícios que podem ser interessantes? Existem, o mais valioso, numa perspectiva mais imediatista, é a possibilidade, com a autorização de residência em Portugal, o investidor poder viajar pelos 26 países do espaço Schengen sem a necessidade de vistos adicionais. Ao fim de 5 anos, como qualquer outro residente estrangeiro a residir em Portugal, se assim o entender, pode solicitar a cidadania portuguesa. Com a cidadania portuguesa passará a ter passaporte português, no fundo é um passaporte europeu, que lhe oferece
acesso à liberdade de movimento ainda maior, além dos direitos de residir e trabalhar em qualquer país da União Europeia. Os benefícios dos vistos Gold podem ser estendidos aos familiares através da reunificação familiar, permitindo que os cônjuges, filhos menores de idade ou dependentes também obtenham residência em Portugal. Assim, o programa não atrai só pessoas singulares, mas sim famílias que buscam estabilidade e qualidade de vida. Certo. E agora sim, já tinhas falado e mencionado os fundos elegíveis para o programa da Golden Visa. Neste caso, eu gostaria de saber quais são os fundos da EMGA que são elegíveis para este programa ARI e como é que os mesmos contribuem para a obtenção do visto Gold. Muito obrigado, Sasha. A EMGA, dentro do universo dos fundos que se gera, que são cerca de 33 fundos de investimento imobiliário e 4 fundos de capital de risco, tem neste momento 3 fundos que são elegíveis para o programa ARI. Temos 2 fundos de investimento imobiliário abertos, os quais são o EMGA Ações Portugal, que é um fundo que investe em ações de empresas portuguesas cotadas na Bolsa de Valores de Lisboa. É um fundo aberto, logo é um fundo líquido, com liquidez diária. É um fundo que tem, neste momento, mais de 243 milhões de euros de ativos sob gestão e este fundo não foi criado todo para o programa ARI, é um fundo é elegível para o programa ARI, mas é um fundo que inicia a atividade em 1995, muito antes do programa começar. Temos também o IMGA Portuguese Corporate Debt, que é um fundo que investe em obrigações de empresas portuguesas, com emissões selecionadas de acordo com rigorosos parâmetros de risco, retorno, rating, etc. E este fundo é um fundo relativamente mais recente, é um fundo de obrigações que foi criado em abril deste ano, em abril de 2024. Dentro dos fundos fechados, temos um fundo de capital de risco / venture capital, que é o Futurum Tech. É um fundo que investe em startups portuguesas e algumas startups brasileiras que se queiram vir a instalar em Portugal. Tem uma duração prevista de 7 anos e procura gerar um retorno superior a 20% anual. Uma IRR, portanto, uma taxa interna de retorno. Jorge, neste caso eu gostaria de aprofundar um bocadinho o tema e perceber se existem alguns requisitos e o que faz com que o fundo seja elegível para o programa de ARI. Sim, existem algumas regras, eu diria 2, ou melhor, são 3 regras hoje em dia. O fundo tem que investir pelo menos 60% do seu capital em empresas portuguesas, seja em instrumentos de capital ou de dívida, neste caso obrigações ou ações ou obrigações, respectivamente. No caso do fundo ter uma duração definida, ou seja, uma maturidade, como acontece normalmente nos fundos fechados, nos fundos de capital de risco, esta deverá ser superior a 5 anos, que é o tempo exigido pelo programa ARI. É o tempo do programa. E deverá ser um fundo de investimento, organismo de investimento coletivo, não imobiliário e que não invista direta ou indiretamente em atividades imobiliárias. São as restrições básicas. E por fim, Portugal tem sido um destino bastante atraente para o turismo e investimento internacional ultimamente e parece que a tendência tem vindo só a crescer. Neste caso eu gostaria de saber um bocadinho assim, de forma geral, se tens alguma perspectiva sobre o futuro do investimento internacional em Portugal e se existem algumas tendências ou evoluções de programa para investidores que podemos esperar nos próximos anos? Sim, eu penso que Portugal continua a ser um destino atrativo para investidores internacionais devido à sua localização geográfica, clima, qualidade de vida, ambiente favorável aos negócios e o país tem visto um fluxo crescente de capital estrangeiro, principalmente em setores como tecnologia e energias renováveis. Nos últimos anos houve discussões sobre as alterações nas regras do programa ARI, houveram várias. Numa primeira fase foi restringido o investimento imobiliário, deixando de ser permitido nas áreas como Lisboa, Porto, Algarve e litoral, de uma maneira geral. Mais tarde, em outubro do ano passado, o imobiliário foi de todo posto de parte.
E eu penso que estas alterações podem promover uma distribuição mais equitativa dos investimentos pelo país e, no fundo, o Governo vai selecionar os setores que julga estratégicos. Estas restrições são restrições políticas, vá lá. Com o aumento da globalização poderá haver um incentivo para as empresas portuguesas se internacionalizarem e isso poderá atrair investidores internacionais interessados em participar nesse processo, principalmente em setores como tecnologia, turismo, etc. O Governo pode e deve continuar a proporcionar incentivos para atrair investimentos internacionais, promovendo Portugal como um hub para negócios, inovação e, além disso, vai ser sempre necessária competitividade e estabilidade fiscal. Penso que isto sejam os ingredientes para Portugal continuar no caminho em que está. Tem sido bom. Jorge, muito obrigada por partilhares a tua perspectiva sobre oportunidades de investimento em Portugal. Muito obrigado, eu que agradeço, Sasha. Já agora gostaria de dar uma nota final. Eu espero, no fundo, que este podcast, de algum modo, contribua para esclarecer algumas confusões que existem na opinião pública portuguesa, principalmente, do que é o programa ARI. Isto é o Golden Visa, é um visto de estudo de residência, é muito diferente do Golden Passport, que isso é a venda da nacionalidade. Isto é completamente diferente e há muita confusão relativamente a este tema. Eu espero que isto tenha ajudado para esclarecer essa confusão que existe em muitos setores de Portugal. Muito obrigada, Jorge. Eu que agradeço. E para quem está aí do outro lado, para continuar a acompanhar novidades sobre oportunidades de investimento, subscreva-me as nossas redes sociais em @imgestãodeativos ou acompanhe o nosso site em www.imga.pt. Não percam o próximo episódio do IMGA Podcast. E até lá desejamos a todos bons investimentos. Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos diretos ou indiretos que daí possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor, do documento de informação fundamental e do prospecto disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar a decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas nossas redes sociais em @imgestãodeativos ou para o número de telefone 21 120 9100, segunda a sexta-feira das 9 às 18 horas.